Queridos irmãos, a nossa pregação hoje é em Mateus, capítulo 5, versos 1 até 12. O Sermão do Monte, a constituição do reino. A Bíblia é toda inspirada, portanto, não dá para a gente falar qual a parte mais importante. Mas se tem um texto que merece destaque, é o sermão pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, mostrando a constituição do reino que ora fora implantado na terra. E o texto diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Deus, nosso Pai amado, maravilhoso, protetor, nesse momento, meu Deus, estamos diante desta Tua palavra maravilhosa, a constituição do reino, pregada pelo Seu Filho amado. Te pedimos, Pai, em nome do próprio Cristo, que nos ilumine, que fale conosco através desta Tua palavra, abra as nossas mentes, os nossos corações, que este sermão sirva para edificar a Tua igreja, que sirva para confrontar a nossa espiritualidade, a nossa vida como cristãos, e que nos direcione, para os Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, estamos diante de um texto central na Bíblia. Nós tivemos no Antigo Testamento Moisés no Monte Sinai para receber as tábuas de pedra, para receber a lei de Deus naquele contexto do Antigo Testamento. Agora Jesus Cristo chega, ficou um período de uns 400 anos antes de Cristo, sem haver manifestação de profetas, Deus ficou em silêncio. Daí vem João Batista anunciando Cristo, preparando as pessoas para o arrependimento. E aqui temos Jesus Cristo, no capítulo 5, em Mateus, pregando o Sermão do Monte, no início do ministério, provavelmente ali por volta dos 30 anos de idade. Ele já tinha sido batizado, tinha sido tentado no deserto, e agora Jesus Cristo chama os discípulos, leva para uma parte alta de um monte, não sabemos se uma região montanhosa ou uma parte bem mais elevada, uma parte ali, vamos dizer assim, menor, e ele está com os discípulos e uma multidão acompanha. No início aí do texto, como lemos, fala que ele está ali e ele fala com os discípulos, mas a grande multidão, ele já conhecido, acompanha. E lá no final do sermão do monte, 27, capítulo 7, 28, melhor dizendo, o sermão do monte é Mateus 5, 6 e 7, e também Lucas capítulo 6.
Marcos e João não registraram. Então fala em 7:28 aí em Mateus que a multidão acompanhou de maneira maravilhada. Então a gente imagina esse contexto, houve lá Moisés, agora vem Cristo, não para descumprir, mas exatamente para fazer cumprir e para trazer de uma forma muito mais robusta as orientações do reino. Moisés anunciou, agora vem o próprio Filho de Deus, e ele chega, senta numa situação mais formal e começa a trazer todas essas orientações. Talvez a palavra orientação não seja mais adequada, porque trata-se, vamos dizer, de uma legislação, de algo mais direto, de algo mais afirmativo. É necessário que, para viver como cristão, cumpra o que está escrito no Sermão do Monte. E nós veremos aqui as bem-aventuranças, nós meditaremos também lá no finalzinho nos ais, que estão lá no capítulo 6 de Lucas, e aí a gente observa o seguinte: Jesus Cristo trazendo a orientação que cada um de nós precisa ter. Nós, como cristãos, precisamos nos sentir muito confrontados, porque às vezes nós ainda precisamos melhorar muito. Não é fácil pregar o Sermão do Monte, porque às vezes eu falo, como eu vou pregar em alguns pontos que eu preciso ajustar, melhorar. Então, assim, é uma pregação para confrontar. E aí, Jesus Cristo traz toda essa explanação, e ele queria quebrar paradigmas, e ele quebrou paradigmas. Ele não estava diante de um contexto fácil. Tinha ali no meio daquele povo judeus, vários, vamos chamar de partidos políticos e religiosos, vários movimentos sociais com ideologias, os fariseus, que não concordavam com o que Jesus estava trazendo. Os fariseus eram mais radicais, moralistas, religiosos, que defendiam muito lá a Torá, os primeiros livros do Antigo Testamento, e era aquele povo cheio de regras, aquele povo que com certeza se sentia confrontado com o que Jesus estava trazendo. E Jesus não traz o Sermão do Monte de maneira pacífica, mas para quebrar maneiras de pensar. Aí quando chega às vezes e fala que essas instruções demais, essas normas afastam, ele está confrontando a maneira de entender. Esse povo de coração duro, de coração frio e que não estava compreendendo. Mas tinha também os saduceus, que era uma seita, um grupo menor, um grupo mais restrito, ali com pessoas que não acreditavam que existiam anjos, que acreditavam que tudo se acabaria com a morte aqui, que não acreditavam com o juízo final. Eram pessoas que vinham com uma proposta teológica muito liberal. Então deixa rolar, deixa acontecer. Parecem que os desigrejados de hoje, parece que as pessoas que buscam um cristianismo relaxado dialoga muito com esses saduceus. Tiveram também os essênios, pessoas que falaram, não, tem muito pecado aí. No meio religioso, entre os sacerdotes tem muita coisa errada. Vamos nos afastar e buscar purificação. Daí a gente vê alguns movimentos de pessoas indo para cavernas, posteriormente de pessoas buscando alguns templos e se afastando da sociedade. Por quê? Porque interpretaram de maneira equivocada o que Jesus Cristo trouxe aqui. E aí muitas vezes estão seguindo exatamente esses movimentos, seja os essênios, seja saduceus, sejam fariseus. Houveram também herodianos que acreditavam, que esperavam um rei que fosse tomar o poder pela força, aquele aspecto mais militar, aí descendente dessa linhagem influente do próprio Herodes, mas vindo lá de Davi, de Salomão, pessoas que queriam tomar o poder e ocupar o poder pela força militar. Então observa bem, além desses tiveram samaritanos,
tiveram outros movimentos com diversas ideias que eram contrárias ao que Cristo ia trazer. Aí chega Cristo no Sermão do Monte e começa a desmanchar todas essas concepções e apresentar algo absolutamente superior. Talvez eles estivessem esperando chegar um rei, um homem poderoso, com aquele discurso prepotente, arrojado, arrogante, e tivesse falando de questão de política, de governo, de dinheiro, de cargos, de domínio, de território, mas chega Jesus Cristo falando do coração. Ele senta provavelmente no chão, em uma pedra, e começa a falar com as pessoas dessa forma. E traz o discurso mais importante que já houve aqui no planeta Terra, que é o Sermão do Monte, com tantas instruções riquíssimas que a gente vai começar a ver. E antes de adentrar aqui e a gente falar nessas bem-aventuranças, nas 8 bem-aventuranças, a gente olha para nós. O Sermão do Monte nos confronta. O Sermão do Monte nos conduz a olhar para dentro. O Sermão do Monte nos requer um posicionamento diferente. Achei curioso outro dia, vendo uma pregação do pastor Paulo Júnior, ele falou que as igrejas evangélicas brasileiras estão muito com a cara, sem querer fazer nenhuma ofensa, com a cara da igreja católica, tirando alguns ritos doutrinários, tirando alguns aspectos relacionados à idolatria e outras questões. Ou seja, muitos crentes nasceram de uma igreja, de uma teologia liberal, vem para o meio evangélico e continua com essa proposta liberal. Eu fui à igreja essa semana, a próxima eu não vou. Então assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu vou orar muito pouquinho. Então nós como cristãos precisamos ser muito confrontados. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que os cristãos primitivos eram muito diferentes dos cristãos atuais, sobretudo no mundo ocidental. E nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar. A palavra nos confronta. Aí a gente lembra do que aconteceu no Coliseu com Nero, pegando cristãos daquela época, jogando lá para leões comer. E eram cenas terríveis, cristãos sendo queimados vivos para incendiar, para iluminar a praça. E muitas vezes esses cristãos iam cantando, iam louvando e agradecendo a Deus. Eram mortos, às vezes cabeça cortada, a hora que olha, está ali a cabeça. Os leões às vezes comeram, sobra pedaço, sobra a cabeça, mas tem expressão de felicidade. E o que aconteceu na época de maior perseguição? A igreja cresceu. Hoje nós temos um cristianismo que precisa do fogo do Espírito Santo, que precisa de conhecimento da palavra de Deus, que precisa evangelizar através das ações, que precisa ter vida santa. Nós precisamos de cristãos que estejam dispostos a morrer pelo Senhor Jesus Cristo, se assim for. Precisamos de cristãos com entrega plena. E é isso que a gente começa a ver aqui nessas bem-aventuranças. Então vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, assim, como mencionei, assim como Moisés, mas para trazer agora algo bem mais avançado, algo que supera o que Moisés havia trazido. Então não vem de maneira contrária, mas de maneira absolutamente superadora, algo absolutamente mais completo como Filho de Deus. E se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los dizendo. Então o foco principal do ensino eram os discípulos. A gente imagina talvez aqui os discípulos, mas atrás as multidões de ouvidos atentos para tentar pegar e entender o que estava sendo trazido ali. E nós vamos observar aí os capítulos. Quando Jesus acabou de dizer as coisas, a multidão estava maravilhada. Já fiz referência, está lá em Mateus 7, 28, ou seja, a multidão estava lá. E aí começa assim: bem-aventurados. Eu pergunto à igreja, o que são as bem-aventuranças? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado
é estar além de um grau de felicidade. Bem-aventurado é aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Bem-aventurado é ser salvo. Bem-aventurado é estar nos braços de Deus. Bem-aventurado é receber a paz do nosso Senhor. Bem-aventurado é ter a certeza de que Deus nos ama. Bem-aventurado é ter uma vida entregue ao Senhor Jesus, com a certeza da salvação e de uma vida eterna na glória. Portanto, as bem-aventuranças estão muito além dos aspectos emocionais, de uma condição pontual da pessoa ali no momento. É um estado de vida, é um reconhecimento enquanto seres espirituais, filhos do Deus Altíssimo, e são as bem-aventuranças. Mas bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. E aí eu quero já refletir com os irmãos. As bem-aventuranças foram muito mal interpretadas na história, muito usadas, mas também mal interpretadas. Houve quem interpretou o pobre de espírito como aquele que precisa ser pobre para ser salvo. Daí vem os movimentos na Igreja Católica de São Francisco, que precisa ser pobre, está mendigando, com muitas dificuldades para ter a presença de Deus. O pobre de espírito, na verdade, é aquele que não é autossuficiente. Ele primeiro se reconhece como um ser espiritual, absolutamente pecador, que não tem nada para dar a Deus, mas que se entrega completamente a Deus em um sentido de gratidão. E sabe que todo o poder emana do alto, que o poder que existe aqui não é nada, absolutamente nada. Os pobres de espírito são pessoas que têm um coração muito grato, são pessoas que entregam completamente, Deus sendo o dono pleno, porque deles é o reino dos céus. Porque os pobres de espírito herdam o reino dos céus? Porque eles se reconhecem que não são autossuficientes e vivem para o Senhor. Foram as pessoas eleitas, as pessoas alcançadas pela salvação. São aqueles que têm felicidade, são pessoas que acabam tendo, apesar das lutas, um bem-estar. Os pobres de espírito são pessoas que mesmo nas dificuldades continuam seguras, continuam firmes. Bem-aventurados os que choram. Por que os que choram são bem-aventurados? Pois serão consolados. Que choro é esse? Não é o choro do desespero, não é o choro da miséria, é o choro do reconhecimento dos pecados, seus e de todos, mas também um choro de alegria, de saber que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então os que choram são pessoas que têm um coração contrito, aquelas pessoas que chegam diante de Deus de maneira sensível, que vão desenvolvendo um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus, se envergonham dos seus pecados e que choram, porque Deus é absolutamente puro, Deus é absolutamente maravilhoso, e esses são consolados. Temos o exemplo de Daniel, o exemplo de Neemias, que choraram pelos pecados do seu povo. Então não é um choro de desespero, mas enquanto a gente observa que as pessoas esperavam um rei poderoso, um rei que impusesse, um rei que dominasse sobre as pessoas, aí o rei começa a falar de humildade, de você se submeter. Um rei que fala de choro, um rei que fala de você amar os seus inimigos, de você orar pelos seus inimigos. Um rei que fala de uma vida absolutamente tranquila, pacífica. E as pessoas não entenderam, elas buscavam algo completamente diferente e chegam a Cristo com um discurso superior, com uma constituição absolutamente superior. E aí diz no verso 5, bem-aventurados os humildes, mansos, pois eles receberão a terra por herança. E essa promessa de receber a terra por herança, a gente vê algumas passagens no Antigo Testamento e está atrelado à promessa aos descendentes
de Abraão de ocupar a terra. Peguei aqui uma passagem, Salmo 137, 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E aqui a gente entende já herdar a terra como herdarão o reino, herdarão os céus, herdarão a salvação, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. É o que a gente observa. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. A gente tem uma vida completamente transitória, algumas pessoas entregues à vaidade, e o que a gente sabe é que passa tudo muito rápido, mas os mansos herdarão a terra. Aqui está falando dos mansos, dos humildes. E eu pergunto a você, o que é ser manso de coração? O que é ser humilde? Manso, aqui na tradução humilde da NVI, é aquele que não está em choque, é aquele que não está em conflito. Para você ser manso de coração, você precisa ter harmonia com Deus, você precisa estar fazendo a vontade do Pai, viver exclusivamente para o nosso Senhor. Isso é ser manso de coração. Não é necessariamente aquela pessoa boazinha na sociedade que aceita tudo. Nós, como cristãos, precisamos ter limites, precisamos estabelecer limites, mas não viver em guerra com o próximo, muito menos com Deus. E aqui a palavra mansos ou humildes, como aquele que se submete, é algo que vive um relacionamento próximo, um relacionamento tranquilo, aquela pessoa que tem alegria de estar próximo do Senhor. E aqui tem uma outra bem-aventurança, aqui no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente começa lembrando, aqui tem uma voz passiva, serão satisfeitos. Se a gente tem sede de justiça, há quem nos satisfaça. Nós não seremos satisfeitos por nós, mas por Deus. E quem é a justiça? A justiça é o próprio Cristo. A justiça está na palavra de Deus. A justiça está aqui na constituição do reino, no Sermão do Monte. Por isso que nós precisamos ter um olhar perito para a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. E aqui a gente vai trazer um exemplo aqui de Davi, no Salmo 42, 1 em diante, mostrando o quanto ele tinha sede. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem a sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E aí eu pergunto, será que nós estamos tendo essa sede de Deus? Essa sede da palavra de Deus, como é dito em outras passagens aqui, que diz que a palavra é doce como mel, que a lei é doce como mel. A lei é para se cumprir, ela é rígida, é rigorosa. E alguém diz é doce como um mel. Trata-se de um cristão que está em um estado espiritual completamente entregue a Deus. Uma pessoa que está em um relacionamento profundo com Deus, buscando essa justiça, buscando essa verdade. E nós realmente estamos aqui para sermos confrontados. Nós precisamos melhorar, porque a nossa geração de cristãos não é das melhores. Nós vivemos em um contexto de perseguição muito perigoso, porque a nossa perseguição ela é contínua e silenciosa. Enquanto em várias partes do mundo a gente percebe que cristãos estão sofrendo torturas, prisões, estão sofrendo diversas perseguições por governos, nós temos uma perseguição ideológica, silenciosa, que mostra o tempo inteiro que a vida liberal, sem limites, é a correta. É isso que a internet mostra, é isso que a televisão mostra, é isso que é propagado o tempo inteiro. E esse tipo de perseguição, esses valores, isso é muito perigoso, porque depois de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, a tendência é trazer um esfriamento na fé, um entendimento de que tudo isso é normal, que todo mundo faz. Isso é muito perigoso. Nós precisamos estar olhando para o alto e ter sede de justiça, ter sede do próprio Cristo.
E aí o verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. As pessoas misericordiosas são pessoas diferenciadas no meio cristão. Tem uma característica específica de sentir a dor do outro, de sentir o sofrimento do próximo. Nós, como cristãos, precisamos ter esse olhar mais humano. As pessoas que não dialogam com o cristianismo, muitas vezes estão afetas ao mundo dos negócios, querem ganhar, não importa como o outro está. Pessoas que muitas vezes estão concorrendo por poder de diversas formas, não precisa nem falar da questão política, é algo muito claro, que não tem preocupação com o próximo de maneira geral. São vários os movimentos, várias as articulações, seja com políticos, seja com eleitores. A gente percebe que não existe misericórdia. Nós, como cristãos, precisamos ficar consternados e sentir o sofrimento da igreja, sentir o sofrimento daqueles que também não são domésticos na fé, ajudar quando puder, discriminar nunca, ter misericórdia e buscar estar junto. Às vezes, a indiferença, o estar distante, aquele olhar frio, é algo que não é misericordioso. Nós precisamos estar orando, fortalecendo na fé e pedindo a Deus que nos aumente em misericórdia. E os misericordiosos também obterão misericórdia. Deus terá misericórdia. Deus ajudará essas pessoas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu pergunto a vocês: quem é puro de coração? Está falando que os puros de coração são bem-aventurados. Os puros de coração aqui nesse contexto são as pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, joga para trás aquela montanha de lixo, de pecado, e mesmo caindo, mesmo com o coração fraco, com pecados, com maus pensamentos, com ações pecaminosas, estão buscando o tempo inteiro crescer em santidade. Esses são puros de coração. Os puros de coração são as pessoas que ficam tristes ao saber que pecaram, que prejudicaram outra pessoa, que foram insensíveis nas relações para com o próximo. Nós precisamos, como cristãos, ter esse cuidado o tempo inteiro. Nós fazemos várias coisas, trabalhamos, nós, estudamos, viajamos, mas aqui em Mateus 6:32, se não me engano, 6:33 me parece, 32 ou 33, diz que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. Buscar primeiramente o reino de Deus não é só viver exclusivamente do reino de Deus, mas tudo que a gente fizer, a gente fazer buscando esta pureza. Eu não posso fazer isso porque é contra os princípios do reino de Deus. Está com dificuldades no trabalho, eu poderia levar uma vantagem, não posso fazer isso que é contra os princípios. Está com dificuldade no relacionamento, eu não posso tomar essa decisão que é contra os princípios do reino. E aí a gente quer chamar a atenção. Uma forma muito importante de a gente levar o reino de Deus para as pessoas é com os nossos exemplos. Nós, como cristãos, precisamos ser exemplo onde a gente estiver. E aí a gente precisa estar se cuidando, precisa estar melhorando, para que as pessoas olhem para a gente e vejam luz, para que as pessoas olhem para a gente e vejam mudança de vida, para que as pessoas olhem para a gente e vejam fé, para que as pessoas olhem para a gente e sintam honestidade, as pessoas vejam em nós uma certa segurança. Então nós precisamos estar levando isso para que as pessoas pensem, tenham vontade de conhecer o que nós conhecemos. Nós precisamos estar caminhando em santidade. E aqui fala que essas pessoas que são puras de coração verão a Deus. E no verso 9, bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que primeiro já pacificaram a sua relação com Deus, na entrega a Ele, se colocando como filho e não como inimigo. Mas pacificador é aquela pessoa que trabalha de maneira contínua para transformar inimigos de Deus em filhos de Deus. Esses são pacificadores. Não são aquelas pessoas que muitas vezes são contratadas para colocar panos mornos em conflitos humanos. Nós, como pacificadores, nesse contexto espiritual, precisamos trabalhar para que o reino de Deus, o reino da paz, tenham mais pessoas e que o reino da treva seja enfraquecido continuamente. É aqueles que lutam continuamente pela paz, mas que também não querem guerra. Nós, como cristãos, precisamos ter o cuidado e de evitar circunstâncias de atrito entre irmãos, circunstâncias de atrito com outras pessoas. Vou levar na delegacia. Evite. Eu vou levar uma causa maior, eu vou denunciar. Evite. Nós, como cristãos, temos quem resolve por nós. Nós temos uma orientação maior e um princípio básico da nossa Constituição é a paz, é o amor, é o compromisso com Deus. E aqui diz também o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha quão profunda essa bem-aventurança. Os perseguidos, tantas pessoas são perseguidas hoje, bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Aquelas pessoas que são perseguidas estão compartilhando do sofrimento de Cristo, estão compartilhando das dores de Cristo. E uma marca do cristão é a perseguição. Se você não for perseguido, cuidado, porque você pode ter algum comprometimento e não efetivamente ser cristão. É uma marca do cristão verdadeiro e genuíno, porque ele passa a pertencer a um outro reino, ele passa a morar em um mundo estranho, com princípios estranhos. E aqui em 1 Pedro 4,13, reforça essa fala: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Lembra de Paulo caminhando para a morte e louvando. Já fiz referência aqui aos cristãos no Coliseu de Roma, louvando enquanto leões viriam para devorá-los, leões famintos, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Às vezes não é fácil, assim como aconteceu com Paulo, que antes era um fariseu, um perseguidor, foi discípulo de Gamaliel. Paulo foi quebrado de todas as formas. Paulo foi moído, ele sentia muitas dores. Não sabemos exatamente o motivo, ou se toda essa trajetória dele já expressava esse espinho na carne, mas extraiu o melhor de Paulo. E nós, como cristãos, será que temos coragem de falar: Deus, extraia o melhor de nós, assim como extraiu com Paulo? Será que temos essa coragem? Não é fácil. A gente pede misericórdia, mas a gente pede a Deus que nos dê força. E diante das dores, das dificuldades, a gente sabe que Deus está sempre cuidando. Eu tenho ficado com vários sermões durante o mês e tem me gerado uma preocupação. Eu não digo agora, no decorrer dos meses. Será que sempre vai dar certo? Será que sempre vai ser possível? Impressionante, até hoje sempre deu certo. Hoje eu estava com a sensação de que eu vou chegar numa semana com muito trabalho. Ontem e hoje com jornada pedagógica, o trabalho seria até agora 5h30 da tarde, cansaço, fisicamente não muito bem. Eu estava preocupado, vai ser uma vez que eu vou chegar bem insatisfeito por não ter conseguido preparar melhor o texto. Chega meio-dia, o diretor fala: Hernani, libera esse povo para ir embora, já está bom. Eu venho para casa, eu sei que Deus usou. Eu tive uma tarde para descansar, mais uma vez, para descansar e preparar a palavra. Nunca chegou
para chegar assim uma situação e falar: olha, deu tudo errado, e veio para a igreja sem ter condição de ter uma preparação da palavra para compartilhar com os irmãos. Precisamos aprender muito, precisamos fortalecer muito, mas Deus está no controle, e é isso que nos dá a certeza de que nunca podemos afastar, de que não podemos enfraquecer. Eu sinto uma igreja com poucos irmãos, a nossa presença ela precisa ser fortalecida, mais almas precisam ser salvas, mas a nossa igreja está se consolidando, a nossa igreja vai se fortalecer muito. Nós temos fortalecido em louvores, nós temos fortalecido em conhecimento da palavra. Agora nós estamos já comprando em uma outra revista, não sei se foi possível, já está sendo viabilizado. A partir do dia 27 nós teremos um estudo mais aprofundado, pegando lá desde o início, um material que vai nos ajudar muito também. E o irmão Antônio vai ficar mais à frente aí dentro das possibilidades e vai nos ajudar muito. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então é a gente sentir todo esse sofrimento do próprio Cristo. Então quando a gente estiver ouvindo piada às vezes na família, ouvindo palavras de desagrado, sendo vítima de chacota, de piada no ambiente de trabalho, isso é uma bem-aventurança, mas nós não podemos nos recuar, nós não podemos desanimar. Isso é bíblico, é claro, porque aquele que não é vítima desse tipo de perseguição é porque ainda faz parte do sistema corrupto do mundo, desse sistema sujo. E aqui a gente foi pegando mais algumas passagens no Novo Testamento para deixar mais claro. 2 Coríntios 1:5, por favor. 2 Coríntios 1:5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Quando a gente recebe uma dificuldade, maior é o consolo. Quando a gente está fraco, Ele nos segura. Quando as coisas parecem travadas, Ele destrava. Quando parece que as portas estão fechadas, Ele abre uma porta. E nós, como cristãos, precisamos estar corrigindo. Nós precisamos, como cristãos, estar preparados para sentir dor. Como cristãos, precisamos estar preparados para sentir desconforto. Como cristãos, precisamos estar preparados para sermos humilhados. É isso mesmo. Como cristãos, precisamos estar preparados porque nós somos inimigos desse contexto cultural e ideológico no mundo em que vivemos. Alegrem-se e regozijem-se no 12, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Qual o tamanho da recompensa? Qual o tamanho do galardão que nos espera? Nós precisamos ter muita alegria e muita esperança dessa recompensa, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós sabemos de tantas perseguições passadas por homens no Antigo Testamento, foram muitas as situações. O próprio Davi passou por perseguição, o próprio Moisés passou por dificuldades. E aqui a gente traz mais uma passagem, agora 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então o ouro, ele no fogo ele é purificado, ele fica uma maravilha, mas só que a nossa fé precisa ser melhor do que o ouro, para quando a gente vê Cristo e se transformar em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Já vivemos o reino de Deus,
Cristo já foi revelado, mas esperamos vê-lo em glória de maneira muito mais intensa. E aí também a gente tem lá em Lucas 24, 26, Lucas, o Sermão do Monte, é apenas um capítulo, e a gente, depois das bem-aventuranças, ele traz os ais. Ai daquele que não fizer isso, ai daquele que for desobediente, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Esses ricos são as pessoas que estão envolvidas em um contexto ideológico de poder humano, de se sobrepor a outras pessoas. Aqui a questão não é os bens em si, mas a maneira como normalmente, em quase 100% dos casos, há a relação com esses bens. Então fica bem clara, ai de vocês. A gente tem observado em algumas passagens da Bíblia, chamando muita atenção para o poder. Quando Jesus Cristo fala que é mais fácil, fala das dificuldades do rico entrar na porta, de entrar no céu. Quando Jesus Cristo está falando com o jovem rico e ele tem dificuldade de entregar as suas riquezas. Então esse contexto de riqueza, onde você convive do seu lado com a pobreza e que não pode compartilhar nada, é muito problemático. Como você pode entender um cristão milionário convivendo com pessoas famintas? Será que de fato são irmãos? Será que de fato são todos cristãos? Como pode alguém estar com patrimônio milionário, bilionário e outros tantos morrendo de fome? Aqui a gente está fazendo uma gravação e alguém pode falar, mas que proposta é essa? Que raciocínio é esse? Se você quer ser cristão, viver exclusivamente para as coisas do alto, de fato é isso que a palavra fala. Não dá para viver entregue às riquezas desse mundo, onde a traça e o ladrão, a traça corrói e o ladrão pode pegar. É isso mesmo que a palavra está falando. Então as pessoas tidas como poderosas são as primeiras que Jesus levanta a bandeira de alerta. Cuidado, cuidado com os vitoriosos, cuidado com os bem-sucedidos, cuidado com as pessoas que são exemplo, muito cuidado. Ai de vocês. Aqui não diz que as pessoas ricas irão para o inferno, mas existe um contexto de muita alerta a essas pessoas. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Claro que há muitas dificuldades, dores. A nós como cristãos temos momentos de alegria, de dificuldade. A gente precisa se preparar para as bonanças e também para as dificuldades. A gente precisa entender que a vida é isso. Ai de vocês, quando todos falaram bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então muito cuidado com os elogios, muito cuidado com as vaidades, muito cuidado com as pessoas que querem ser bem vistas, porque o dono de toda a honra, de toda a glória é o nosso Senhor Jesus, tá? Amém? E aqui já finalizando, eu quero trazer duas aplicações. Primeiro, nós precisamos ter um olhar mais atento para o Sermão do Monte, a constituição do reino. Nós precisamos ler mais esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e 6 de Lucas. Nós precisamos ir além das bem-aventuranças. Precisamos confrontar a nossa fé falha, precisamos confrontar a nossa vida espiritual, que nós vivemos e viemos dentro de um contexto espiritual muito liberal. Nós como cristãos precisamos estar nos fortalecendo e também nós precisamos como cristãos avançar nessa caminhada com tantas pessoas na escuridão, com tantas pessoas nas trevas, com tantas pessoas para serem evangelizadas. Então aí está, aprender mais o sermão e colocá-lo em prática.